Olá, essa é a apresentação do nosso trabalho, Projeto Integrador 2017, do curso de Redes da Faculdade de Tecnologia Senai FATESG, em Goiânia, da matéria Empreendedorismo. Nossa empresa é a InfoSecurity, TI, e os integrantes do grupo são Giovanni Pereira, o João Souza e o Ziel Júnior. A nossa empresa é uma empresa de consultoria para administração de redes. A nossa visão é ser a melhor empresa na capacidade de atender, as necessidades de tecnologia dos nossos clientes, sendo reconhecida pelo alto nível de qualificação e dedicação dos nossos colaboradores. Então, resumindo, a gente visa ser uma empresa que é reconhecida por atender bem e por ter uma capacidade de atender com qualidade aí todos os nossos clientes. A InfoSecurity TI é uma empresa que fornece consultoria especializada na área de TI, com padrões, técnicas e metodologias e processos de integração de sistemas, ambientes computacionais, incluindo banco de dados, sistemas operacionais, monitoramento e gerenciamento de redes, prestando serviços de avaliação, orientação, suporte, aperfeiçoamento técnico, treinamento, implantação de sistemas e também consultoria, na área de TI, então tudo basicamente que engloba a gestão de recursos e o suporte e desenvolvimento de alguns, não de novas tecnologias, mas desenvolvimento de soluções para problemas cotidianos com tecnologias já existentes. Serviços e produtos. Então a gente tem alguns serviços e alguns produtos também que estão dentro desse nosso portfólio, que são a integração de sistemas e ambientes computacionais e banco de dados, serviços de avaliação, orientação, consultoria, suporte, aperfeiçoamento, treinamento e implantação de sistemas, tanto os nossos sistemas que a nossa empresa desenvolve, quanto também sistemas de terceiro. A gente ajuda nessa implantação, com consultorias e suporte técnico também. Implantação e gerenciamento de redes cabeadas e sem fio, desde a parte do projeto, a parte lógica e a implantação de fato, que é essa implantação, integração de infraestrutura, atuando com cabeamento estruturado, cabeamento horizontal, backbone, ótico, fibras, e aí engloba todas as tecnologias disponíveis e acessíveis no nosso mercado. A gente oferece isso também como solução. Para que isso aconteça, a gente tem algumas parcerias, e as nossas principais parcerias a gente tentou descrever aqui, que é fornecedores de hardwares e softwares, marketing, comunicação, assessoria de imprensa para divulgar os nossos produtos e serviços. E a gente conta aí também com uma diversa gama de meios para essa comunicação, como redes sociais, Facebook, Instagram, esses meios digitais, e outros meios também como impresso, outdoor, esse tipo de mídia. Então, fornecimento de hardware para tecnologia embarcada, que são hardwares que vão processar softwares ou desenvolvidos por nós ou por terceiros. Consultoria e estratégia para melhoria contínua da central de serviços. Isso seria um suporte do suporte, Seria consultoria para os suportes das empresas, implantando aí metodologias como a biblioteca ITIL e outras soluções para a melhoria do serviço de suporte de TI dentro das empresas. Consultoria em RH, com a questão de recursos humanos, lojas e manutenções especializadas aí no caso de ajustes ou reparo técnicos que requer uma especialidade maior. A gente também tem parceiros nessa área. A proposta de valor é a questão da análise de redes corporativas, Quando a gente fala análise, a captação e o processamento de dados, que vem ali embaixo no último item, que é a terceirização de TI do CPD, que é o processamento de dados dos usuários, da rede, dos servidores. Consultoria de projetos em TI, ou seja, quem quer começar, pequenas empresas que são aí parte do nosso público-alvo que estão começando, a gente faz a estrutura do departamento de TI, desde a parte da consultoria, da arquitetura do projeto até a implantação final. Gerenciamento e monitoramento remoto, que é o suporte não presencial dessa estrutura.
A implantação de Firewall e Proxy, que é para controle de conteúdo, controle de recursos de banda, link de internet, link de rede e alguns outros recursos que dá para gerenciar com a implantação desse serviço. Servidores e virtualização e a terceirização de fato aí de TI, que eu já havia falado do centro de processamento de dados. Análise de redes corporativas é através da análise especializada de toda a infraestrutura de TI, né, de sua empresa. A InfoSecurity, soluções em TI, geram um diagnóstico que irá identificar o potencial de desempenho, aquilo que eu havia falado antes, da questão de gerenciar os recursos. Vulnerabilidades, que também se fala muito hoje em segurança da informação, e isso precisa de um olhar contínuo sobre a estrutura para identificar essas vulnerabilidades. Relatórios de tráfego na rede de todo o conteúdo necessário para identificar o atual cenário existente, seja de tráfego de rede interna ou aí de link, a saúde do link de internet, criando assim o melhor plano estratégico para a sua empresa e assim corrigir erros existentes e gerar diversas soluções e recursos que vão potencializar e assegurar o seu ambiente físico e virtual. Utilizamos ferramentas mais conceituadas do mercado, que seriam alguns softwares que fazem o monitoramento, alguns softwares pagos e alguns open source, como o Zabbix, o Grafana, que entrega para a gente aí esses dados, coleta esses dados, filtra, classifica e eles podem ser analisados depois, né? Então isso seria a questão da análise de rede. Consultoria em projetos TI, que seria, resumindo o que está nesse texto, seria a questão do suporte para quem deseja aí implantar esse departamento nas empresas. A gente vê que antigamente a TI era uma pessoa que desempenhava esse papel ali, apagando incêndio, e hoje as empresas, se não tiver um departamento de TI estruturado, dificilmente ela vai funcionar, porque muito da estrutura de uma empresa hoje envolve tecnologia em todos os seus processos, tecnologia da informação, né, que é o nosso caso. Gerenciamento e monitoramento remoto, que é que a gente colocou alguns tópicos. Possuímos um sistema que permite gerenciamento e monitoramento remoto à distância, que é o software que eu já havia falado, e ele traz alguns benefícios, que é a redução de custos, a agilidade na hora da resolução de problemas. Então a gente tem alguns técnicos que vão acessar os computadores e os servidores remotamente, e havendo a necessidade de se deslocar apenas quando não for possível resolver remotamente. O que acontece em 20, 30% dos casos, a maioria dá para solucionar de uma forma remota. Implantação de Firewall e Proxy, que eu havia falado sobre o controle de fato dos usuários e dos recursos, que Firewall de entrada e saída, que isso em relação à questão da segurança da informação e protege também a rede. Gerenciamento de múltiplos links, quando a gente tem vários links fornecendo internet para dentro da empresa, então ele vai fazer aí o balanceamento, entregando um produto estável para dentro da rede. Proxy para controle de sites por categoria, usuário, grupo, vai controlar aí a questão das permissões. IPS para navegação de intrusos, né, fazer aí essa questão da proteção. VPN para integração de filiais e usuários remotos, que eles vão acessar mesmo estando em uma rede externa, ele vai se comportar como se tivesse uma rede interna pela VPN, e o servidor DHCP também. Redirecionamento de portas, e aqui a gente entra numa parte mais técnica, backups. Vamos seguir. Servidores e virtualização, e isso aqui tem se falado muito hoje, pela questão da redução de custos. Então muitas empresas hoje elas têm diminuído recursos físicos, né, máquinas, servidores, e têm virtualizado esses ambientes para diminuir custo com energia, com manutenção, uma vez que todo fornecedor de hardware ele cobra sobre uma garantia, sobre um suporte. Existe essa prática, e a virtualização reduz esse custo, deixando todas as máquinas virtuais dentro de um servidor grande. E a gente tem esses tópicos aí explicando melhor quais as vantagens dessa virtualização, né? Ambiente de teste também, que é possível fazer sem ter os custos, e outras vantagens que estão descritas aí no slide. Essa terceirização do ambiente de TI, em destaque não é de hoje. As vantagens são inúmeras, como por exemplo foco no core business, né? Redução dos custos. Então hoje
gerenciar um departamento de TI assumindo todos os custos é bem alto, né? Causa um impacto muito grande no orçamento da empresa. E a gente faz esse serviço também de terceirização de todo o departamento, cuidando aí desde a parte dos funcionários aos recursos e os equipamentos, né? Então, o que é o nosso público-alvo? São pequenas, médias, potenciais empresas que têm um potencial de crescimento, que utilizem hardware, software, sistema de gestão para operação das atividades da empresa. Ou seja, todo mundo que precisa de TI, seja ele um pequeno, médio ou grande empresário, sendo que o nosso foco são nas pequenas e médias empresas, que hoje em dia grandes corporações, elas praticamente fazem por processo de licitação, e a concorrência já é muito maior em relação a empresas bem maiores e estruturadas, então as pessoas acabam recorrendo a empresas como a Microsoft, utilizando aí vários dos produtos. Então o nosso foco fica entre as pequenas e médias empresas, que são mais da região, ou cidades circunvizinhas, que é quem a gente consegue manter um suporte, inclusive físico, se for preciso. E o nosso maior desafio é fornecer solução de segurança em alta disponibilidade, né? Ou seja, quando o usuário precisa, infraestrutura que seja capaz de contribuir com o aumento da produtividade, da redução dos custos e um melhor gerenciamento da estrutura de informática ou telecomunicação dos nossos clientes, né? Então a gente com isso visa manter os serviços de TI disponível, gerar valor para os projetos de TI, e esse valor não só valor financeiro, né? Existem os valores que são agregados quando a TI funciona bem, e até em outros departamentos também que dependem da TI para funcionar. Redução de custos e risco, crescimento da complexidade do ambiente de TI, alinhar a TI com o negócio da empresa, o que eu havia dito, né? Quando a gente integra isso com os outros departamentos que dependem da TI para ter aí seu fluxo seguindo. Conformidade com as normas regulatórias, ou seja, existem normas que regem o funcionamento da TI, como questão de licenciamento de software, certificação da rede e outras coisas, que é uma das nossas preocupações, que estejam tudo de uma forma regulada, e manter segurança sobre as informações, que isso tem sido muito importante em relação aí, uma vez que todos os valores da empresa hoje estão ligados à informação. Relação com o cliente, acompanhar pedidos e demandas dos nossos clientes através de todos os meios de comunicação, atendendo de forma rápida e eficiente as suas solicitações e necessidades. Então, manter um suporte disponível 24 horas, né, com plantões, inclusive finais de semana e feriados. Tem um serviço de atendimento ao cliente, né, um service desk, um suporte via telefone, via Skype e até via chat também. E garantia da entrega de atendimento e dos produtos e serviços solicitados. Então, o segmento dos nossos clientes empresas que utilizam sistema de gestão empresariais, pequenas, médias, potenciais empresas, ou seja, entra dentro daquilo que eu havia dito antes, de toda e qualquer empresa que vai utilizar a TI aí para desenvolver a sua atividade, o que praticamente hoje 80% dos negócios, né? Mesmo que seja uma padaria e ela precisa de um sistema de gestão ou alguma coisa do tipo. Receitas, né? Vendas e recursos para a área de informática. A gente pode também trabalhar com vendas, empréstimos de aluguel de equipamentos, terceirizar essa questão do aluguel de equipamentos, soluções para servidores, redes, e aqui entra softwares, entra serviços de desenvolvimento de programas também específicos, manutenção aí de notebooks, aluguel de máquinas e outros serviços, suporte e atendimento ao cliente, que é um serviço também que a gente oferece, e o monitoramento da rede, que a gente já havia falado, para cuidar aí dos recursos da informação que se trafegam sobre a rede e fora dela. Bem, esse é o resumo da nossa empresa, da InfoSecurity. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco do conceito.